Hoje é a aula número 19. Está quase acabando o nosso curso de Matemática Básica. Eu escolhi na aula 19 resolver questões da FCC, da Fundação Carlos Chagas. Procurei uma prova de um nível mais elevado, então as questões fossem relativamente novas em relação ao nosso curso aqui. A primeira questão diz o seguinte, que Nicanor deveria efetuar a divisão de um número inteiro e positivo n de 3 algarismos por 63. No n inteiro e positivo de 3 algarismos por 63. Entretanto, ao copiar n, ele enganou-se. Inverteu as posições dos dígitos extremos e manteve o dígito central. Assim, ao efetuar a divisão do número obtido por 63, obteve o quociente 14 e o resto 24. Nessas condições, se Q e R são respectivamente o quociente e o resto da divisão de n por 63, quem são eles? Vamos devagarzinho. Fazer a questão de divisão, a regra geral de qualquer divisão é a seguinte, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, quando Nicanor se enganou na questão da divisão, ele obteve, na divisão por 63, quociente 14 e resto 24. Quociente 14 e resto 24. Então, ele dividiu que número? Vou chamar o número de n. Ele dividiu por 63. 63. Achou um quociente 14 e o resto 24. Então, n é igual a 63 vezes 14 mais 24. Eu vou saber agora qual foi o número que ele dividiu por 63 erradamente. Então, 63 eu multiplico por 14. 63 vezes 14, vamos fazer aqui todas as contas. 4 vezes 3, 12, vai 1, 25, 3 e 6. 2, 8 e 8. Então, n vai ser igual a 882 mais 24. 882 mais 24 é quanto? É 906. Quer dizer que o número que ele efetuou a divisão erradamente foi 906. E era para dividir quanto? Não era 906. Ele não inverteu o primeiro e o terceiro algarismos, era para dividir 609. 609, que era para dividir por 63. Essa deveria ser a divisão que ele ia fazer. E quanto é 609 por 63? Eu tenho aqui 9. Vezes 3, 27 para 29, 2, dão 2. 9 vezes 6, 54. E 2, 56. 56 para 60, 42. Quer dizer o que com isso? Que o quociente é 9 e o resto é 42. Veja então qual seria a alternativa correta. Letra A. Ele pergunta se o quociente mais o resto é igual a 50. 9 mais 42 é 51. Não é a resposta. Letra B. Pergunta se o resto é menor que 40. Não, é 42, maior que 40. C. Perguntou se o quociente é menor que 9. Não é menor que 9, é igual a 9. Letra D. Perguntou se o resto é múltiplo de 4. 42 não é divisível por 4. Perguntou se Q é um quadrado perfeito. Q é quadrado perfeito? É sim. 9 é o quadrado de 3. Questão número 1, resposta, letra E. Agora a questão número 2. O enunciado é o seguinte. Diz que todos os 72 funcionários de uma unidade do TRT de Mato Grosso do Sul deverão ser divididos em grupos, a fim de submeterem a exames médicos de rotina. Sabe-se que, primeira informação,
o número de funcionários do sexo feminino é igual a 80% do número do sexo masculino. Cada grupo deverá ser composto por pessoas de um mesmo sexo. Terceiro, todos os grupos deverão ter o mesmo número de funcionários. Quarto, o total de grupos deve ser o menor possível. Quinto, a equipe médica responsável pelos exames atenderá a um único grupo por dia. Vamos devagar. Primeiramente, diz a questão que o número de funcionários do sexo feminino é 80% do número de funcionários do sexo masculino. Então, quer dizer que as mulheres representam 80% dos homens. Eu vou escrever aqui. M é 80% dos homens. O que quer dizer 80%? 80 sobre 100, ou 0,8. M é 0,8 H. E eu sei que a soma dos homens e as mulheres é igual a 72. Então daqui eu vou conseguir saber quantos são os homens, quantas são as mulheres. Eu tenho interesse em saber quantos são os homens, quantas são as mulheres. Como M é 0,8H, vai ficar assim, H mais 0,8H é igual a 72. Quer dizer que 1H mais 0,8H, eu tenho 1,8H é igual a 72. Ou seja, H é 72 dividido por 1,8. 72 por 1,8 é 720 por 18. E dá 40. Quer dizer que os homens são 40 e as mulheres são 32. Esse é o começo da questão. A gente quer saber quantos são os homens, quantas são as mulheres. Os homens são 40 e as mulheres são 32. Qual é o interesse agora? Eu vou dividir essas pessoas em grupo. Então, eu tenho que achar o que dessas pessoas, achar um divisor dessas pessoas. Quer dividir em grupo, tem que achar um divisor. Mas queria que a quantidade de pessoas de cada grupo fosse do mesmo sexo. Só tivesse homens, só tivesse mulheres. Mas tem que ser a mesma quantidade. A questão fala isso. Então, eu não quero qualquer divisor. Eu quero um divisor comum. Um divisor que seja dos homens e das mulheres, e tem que ser o mesmo divisor, porque a quantidade de pessoas em cada grupo tem que ser a mesma. Mas tem um outro desejo na questão. A gente quer o quê? Quer que tenha poucos grupos. Para ter pouco grupo tem que colocar muita gente. Eu não quero qualquer divisor comum. Eu quero um máximo divisor comum. Então, eu vou achar o máximo divisor comum de 40 e 32. Vamos achar aqui, pelo processo de fatoriação simultânea, de 40 e 32. Só posso colocar aqui divisor comum. 2 é divisor comum. Ficou 20 e 16. Vou 2 de novo aqui. 10 e 8. Outro 2. 5 e 4. Eu não tenho mais divisor comum. Então acabou. Quer dizer que eu tenho aqui 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 dá 8. Esse 8 é o máximo divisor comum. E qual o significado do 8 no problema? É que cada grupo vai ter 8 pessoas. E vão ser quantos grupos? Os homens são 40. 8 em cada grupo. 40 dividido por 8 aparece aqui, 5. São 5 grupos de homens. E as mulheres, que são 32, 8 em cada grupo, vão ser quantos grupos de mulheres? 4 grupos de mulheres. Então, eu posso perguntar a você, quantas pessoas tem em cada grupo? 8. Quantos são os grupos de homens? 5. Quantos são o grupo de mulheres? 4. Vamos para alternativas. Letra A diz assim: no total serão formados 10 grupos. Não, serão formados 9 grupos. Letra B. Cada grupo vai ser formado por 6 funcionários. Não, são 8 funcionários. Letra C. Serão necessários 9 dias para atender a todos os grupos. Serão 5 mais 4, 9. Então, resposta, letra C. São necessários 9 dias para atender os grupos. E vê a letra D. Para atender aos grupos de funcionários do sexo feminino, serão usados 5 dias. Errado, são 4 dias. E o sexo masculino, são 6 dias. Errado, são 5 dias. A resposta mesmo é a letra C,
que vão ser necessários 9 dias para atender todos os grupos, porque é um grupo por dia. Letra C. Estamos fazendo questões mais difíceis, até para enfatizar que matemática se aprende com muito exercício. A gente tem que ir até a exaustão para se aprender matemática. Então, mas é uma questão também complexa. Diz assim: 2 funcionários do TRT, chamados Matilde e Julião, foram incumbidos de arquivar X processos. Sabe-se que os 2 juntos trabalhando, eles arquivariam 3/5 de X em 2 horas. Já Matilde sozinha arquiva 1/4 de X em 5 horas. Quer saber quanto tempo leva Julião sozinho para arquivar todos os processos? Então, esse tipo de questão é muito famoso em matemática. É do estilo chamado estilo questão de torneira, ou questão de trabalho, o mesmo tipo de raciocínio. Como é que faz esse tipo de questão? Tem assim, uma torneira enche um tanque em 6 horas, outra enche em 4 horas. As duas juntas em quantas horas? Aí eu passo sempre para 1 hora a questão. Se ela enche em 6 horas, em 1 hora enche 1/6. Se a outra enche em 4 horas, em 1 hora enche 1/4. E se esvazia, por exemplo, uma outra torneira em 10 horas, em cada hora esvazia 1/10. Aí aparece menos 1/10 e aí por diante. Mesmo assim, é a questão de trabalho. Uma pessoa faz um trabalho em 5 horas. A cada hora que passa, ele faz 1/5 do trabalho. O outro faz um trabalho em 10 horas. A cada hora que passa, ele faz 1/10 do trabalho. Ou seja, é ideia boa você sempre passar a situação para 1 hora. Então, eu tenho aí Matilde e Julião e os 2 juntos. Vai ser a equação do tipo assim. Aqui eu vou colocar o que é que Matilde sozinha consegue fazer em 1 hora. O que é que Julião sozinho consegue fazer em 1 hora. E aqui os 2 juntos em 1 hora. Sempre em 1 hora. Pensa só o seguinte. Se Matilde sozinha arquiva 1/4 de X em 5 horas, ela gasta 5 horas para arquivar 1/4 de X. Quer dizer, em 1 hora, ela só consegue fazer que fração do trabalho? É 1/20. É 1/4 dividido por 5, dá 1/20. Ela arquiva 1/4 em 5 horas, em 1 hora ela arquiva 1/20. Vou colocar aqui, ó, 1/20. Isso é Matilde. E Julião, ele faz o trabalho em X horas. Em 1 hora ele arquiva 1/X. E os 2 juntos? Diz o enunciado que os 2 juntos arquivam 3/5 de X em 2 horas. 3/5 de X em 2 horas quer dizer o que com isso? Que em 1 hora arquiva 3/10. Vem de onde esse 3/10? É 3/5 dividido por 2. Dividir 3/5 por 2 é 3/10. Daqui em 1 hora os 2 juntos arquivam 3/10 de X. Para resolver essa equação aí, vai ser a resposta. Para resolver a equação, o mínimo múltiplo comum aí é 20x. 20x para dividir por 20 dá x, vezes 1 dá x. 20x por x dá 20, vezes 1 dá 20. 20x por 10 dá 2x, vezes 3, 6x. Aqui 20 é igual a 6x menos x. 6x menos x dá 5x. Se 5x é igual a 20, resposta, x é igual a 4. O que quer dizer com isso é que Julião sozinho conseguiria arquivar esse processo em 4 horas. Que é a resposta da questão, que é a alternativa letra A. Questão 4 agora. Diz assim: o computador de certo caixa eletrônico foi programado para que fossem emitidas apenas cédulas de 20, 50 ou 100 reais. Ao fazer um saque nesse caixa, Aristóteles recebeu 24 cédulas e, curiosamente, observou que as quantias correspondentes a cada um dos 3 tipos de cédulas eram iguais. E quer saber quantas cédulas foram de cada um e qual foi o total que ele retirou. Então tem cédula de 20, 50 e 100 reais.
R$20, R$50 e R$100. A quantia que ele tirou de R$20 é igual a de 50, que é igual a de 100. Vamos supor que ele tivesse tirado uma nota de R$100. Nota de R$100, ele, com a quantia foi a mesma, se foi uma de R$100, foram quanto de 50? A quantia foi a mesma. R$100 vale quanto de 50? 2. E vale quanto de 20? R$100 vale 5 de 20. Essa não foi a resposta. Por que não foi a resposta? Porque o total de cédulas foi 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Então, se ele fosse tirar uma cédula de 100, uma quantia foi a mesma, era 2 de 50, que era 5 de 20. O enunciado insistiu com isso, que a quantia correspondente a cada tipo de cédula foi o mesmo. Então, 8 cédulas não foi a resposta, porque o enunciado diz que foram 24 cédulas. Eu podia continuar tentando aqui, 2 de 100, 3 de 100, 4, até achar a resposta. Eu estou vendo que vai ser fácil dizer a resposta. Porque o total de cédulas foi 24. Então, se aqui foi 8, então, e eu quero 24, como é que eu encontro 24? Multiplicando aqui esse número tudo por 3. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. E 1 vezes 3, 3. Então, pode fazer as contas. Se ele pegar 15 de 20, dá R$300. Se ele pegar 6 de 50, dá R$300. Se ele pegar 3 de 100, dá R$300. E consegui uma coisa. Eu tenho aqui 24 cédulas, que era a informação da questão. Então, são 24 cédulas, são 15 de 20, 6 de 50, 3 de 100. Qual seria a resposta, então? Diz assim, ele recebeu 18 cédulas de 20. Não, foram 15 de 20. B, recebeu 8 de 50. Não, foram 6 de 50. C, 5 de 100. Não, foram 3 de 100. Ele fez um saque de R$900. É correto isso? É, 300 mais 300 mais 300. Ele sacou 300 mais 300 mais 300. Ele sacou R$900. Algumas pessoas confundem essa questão achando que ele disse que a quantidade de cédulas era igual. Não era a quantidade de cédulas, era a quantia correspondente ao tipo de cédula que era iguais, as quantias. Então, a questão 4, resposta letra D. Agora a questão 5, divisão proporcional. Na mesma prova, que a gente escolheu a prova da FCC. 2 analistas judiciários de unidade do TRT, Felício e Marieta, foram incumbidos de analisar 56 processos. Decidiram então dividir o total de processos entre si em partes que eram ao mesmo tempo diretamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço no tribunal, inversamente proporcionais às suas respectivas idades. Se na ocasião Felício era funcionário do tribunal há 20 anos e tinha 48 anos de idade, e Marieta está há 8 anos e como analisar 21 processos, quer saber qual é a sua idade. Então, eu vou colocar aqui, aprontar já para divisão em partes ao mesmo tempo, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Na primeira fração vai ficar Felício, na segunda, Marieta. O total de processos é 56. 56. E Marieta analisou 21 processos. Marieta, 21. O total é 56. E aqui Felício analisou quantos processos? 35, para completar os 56. Então, como é que foi feita essa divisão? Foi em partes diretamente proporcionais aos tempos de serviço. Felício está lá há 20 anos e Marieta há 8 anos. Diretamente aos tempos de serviço. 20 anos e 8 anos. E, esse vezes esse I, inversamente proporcionais às suas idades. Felício tem 48 anos de idade. Aqui vai ser 1
sobre 48. E aqui eu tenho Marieta. Tem quantos anos? Já é pergunta. 1 sobre x. Aí resolver agora essa equação. Simplificação é uma coisa boa. Sempre é bom simplificar. Então você tem segurança de simplificação, é ótimo. Esse 35 e 21, eles podem ser simplificados. Na fração, no mesmo membro, é um de cima com um de baixo. Em membros diferentes, é um de cima com um de cima, um de baixo com um de baixo. Por exemplo, que tal simplificar aqui por 7? 35 por 7 dá 5. E 21 por 7 dá 3. Quer mais? Aqui, ó. 20 com 5 pode simplificar. Dá 4 aqui. Ainda pode 4 com 48. Esse 4 com 48 aqui dá 12. Simplificar sempre é bom quando você tem segurança. Na primeira fração sobrou aqui 1 sobre 1 sobre 12. Vou repetir. 1 sobre 1 sobre 12. E no segundo membro, o que é que sobrou aqui? Sobrou 3 sobre 8 sobre x. Aí tem várias ideias. Multiplicar extremos e meios. Eu acho bom divisão de frações. Eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda, que é 1 multiplicado por 12 sobre 1. E essa outra é 3 multiplicado por x sobre 8. Quer simplificar mais? Pode. Ó, 12 com 3 aqui dá 4. X é quanto? 8 vezes 4, 32. A simplificação é uma coisa pessoal. Cada um faz como quer. Então, não é obrigado a fazer como eu fiz aqui. E se eu fizer a questão de novo, não vou me lembrar mais como é que eu fiz. Cada vez faz de um jeito diferente. Tem que fazer com segurança a simplificação. É bom simplificar para evitar contas maiores. Aqui a idade de Marieta é 32 anos. Olha a questão número 6. Diz assim: de um curso sobre legislação trabalhista, sabe-se que participaram menos de 250 pessoas. Menos de 250 pessoas. E que destas, o número de mulheres estava para o número de homens na razão de 3 para 5. Eu vou escrever aqui. O número de mulheres está para o número de homens na razão de 3 para 5. Na razão de 3 para 5. Respectivamente. Considerando que a quantidade de participantes foi a maior possível, de quantas unidades o número de homens excedia o número de mulheres. Então eu tenho aqui o seguinte: eu gosto mais de trocar de lugar esse 3 com H. Eu acho que é melhor assim. M está para 3, assim como H está para 5. Gosto mais assim. E agora eu tenho o seguinte: que a quantidade de pessoas, diz o enunciado, que é menor que 250. É menor que 250. E a quantidade de participantes foi a maior possível. Quer saber quantos são os homens e quantas são as mulheres. Então, olha aqui. Eu tenho aqui que a soma dos consequentes é 8. E a soma dos antecedentes é quanto? Eu quero saber, já eu sei que é menor que 250. Agora tem que ser um número em que a divisão seja exata. Se você dividir 250 por 8, a divisão não é exata. Resta 2. Então é o seguinte: eu tenho que procurar um número grande, o maior que eu puder, maior que puder, mas menor que 250. E que seja divisível por 8. Que número é esse? Não é 250, que não é divisível por 8. Nem é 249 também não. 249 não é divisível por 8. Então quem é que é divisível por 8? Se o resto foi 2, tirar 2 daqui, ele fica divisível por 8. Então, quanto é o total de pessoas? 248. Aí eu garanto que é divisível por 8. Eu parti do princípio que o número menor, que a soma deles é menor que 250. 250 não é divisível por 8, que deixa o resto 2. Então eu não podia colocar aqui 250.
nem 249, deixaria resto 1. 248, sim. A quantidade de pessoas tem que ser o número inteiro. Não pode ter 3,7 mulheres, 4,8 homens, não existe isso, né? Então, 248 por 8 é igual a 31. Quer saber quantas são as mulheres, quantos são os homens? Ah, agora está fácil. Essa constante de proporcionalidade, ela multiplica 3 e multiplica 5. Quer saber quantos homens existem a mais do que as mulheres? Se quiser multiplicar, multiplique, fica à vontade. Ou então vai ser 2 vezes 31. Aqui não é 5 vezes 31, aqui é 3 vezes 31, então seria 2 vezes 31, 62. Ah, quer fazer mais devagar? Está aqui, ó. 3 vezes 31, 93. 31 vezes 5 dá 155. Quanto é 155 menos 93? É igual a 62. 62 é a resposta da questão, que coincide com a letra E. Questão número 6, letra E. A questão 7 diz o seguinte: Yauri tem 3 bolas de tamanhos diferentes, B1, B2 e B3, e pretende pintar cada uma delas com a única das cores, preta, branca ou vermelha, não necessariamente nesta ordem. E tem 3 frases. Uma diz assim: B1 é vermelha. A outra diz: B2 não é vermelha. A outra fala que B3 é preta. De quantos modos Yauri pode fazer a pintura das bolas para que apenas uma das afirmações seja verdadeira? Normalmente os livros resolvem essa questão assim: vamos supor que a afirmação 1 é verdadeira, aí vai adiante. Se der errado, vamos supor que a segunda é verdadeira, e acaba acertando. É uma boa ideia de fazer a questão. Eu gosto mais de fazer com um quadrinho. Eu acho que fica mais organizado. Eu nunca evito o máximo usar a expressão vamos supor. Eu gosto logo de ir mostrando 12 hipóteses possíveis. Eu vou fazer um quadrinho aqui, organizando como é que Yauri pode pintar as bolas. São 3 bolas, B1, B2 e B3. B1, B2 e B3. As cores são preta, branca e vermelha. Vou colocar aqui as possibilidades: preta, branca e vermelha. Preta, vermelha e branca. Então, vermelha, branca e preta. Vermelha, preta e branca. Ainda falta branca, preta e vermelha. Branca, vermelha e preta. A ordem dessas linhas não tem a menor importância. Vamos agora verificar as frases que foram ditas. A primeira é assim: B1 é vermelha. Eu vou circular onde B1 for vermelha. Onde é que tem B1 vermelha aqui? Eu tenho esse lugar aqui, ó. B1 é vermelha, B1 é vermelha. Eu circulei para indicar que essa frase B1 é vermelha nessas 2 situações. Segunda frase: B2 não é vermelha. Onde é que B2 não é vermelha aqui? Tem várias opções aqui, ó. Aqui ela não é vermelha, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Esses 4 lugares B2 não é vermelha. Terceira frase diz que B3 é preta. Onde é que B3 é preta? Tem 2 lugares. Tem aqui, ó, é preta aqui assim e é preta aqui. Pronto. Não vai dizer a resposta. Se o enunciado tivesse dito que as 3 frases eram verdadeiras, essa seria a resposta: vermelha, branca e preta. E dissesse que as 3 eram falsas, essa seria a resposta: preta, vermelha e branca. E dissesse que tem exatamente 2 verdadeiras, eu teria vermelha, preta e branca. E dissesse que somente uma verdadeira, eu tinha 3 opções de pintar as bolas. E qual foi na questão a pergunta? De quantos modos Yauri pode fazer a pintura das bolas para que apenas uma das afirmações seja verdadeira? Nesses 6 casos, em quantos casos tem somente uma verdadeira? Tem esse caso aqui, tem esse outro e esse outro.
Tem 3 casos em que apenas uma é verdadeira. 3 é a resposta dessa questão. Questão 7, letra B de bola. A resposta 3. Agora, a última questão, questão número 8. Diz assim: seja n um número inteiro e positivo que, multiplicado por 7, resulta em número composto apenas por algarismos iguais a 2. Assim sendo, a soma de todos os algarismos que compõem n é igual a quanto? Então, n, se eu multiplicar por 7, vai dar tudo 2. Então, quem é esse n? Então, eu podia fazer o seguinte: em vez de multiplicar, acho melhor dividir. Eu tenho aqui, só tem 2. E é divisível por 7. Quer saber quem é n, que esse número vai ficar aqui assim. Eu vou dividindo. E vou colocando 2 aqui. Eu só paro de dividir quando a divisão foi exata. 22 por 7. Eu coloquei somente 3 2 por enquanto. 3 vezes 7, 21. Para 22, 2. 1. 12 por 7 dá 1. 1 vezes 7 é 7. Para 12, 5. Estou precisando de mais 2. Vou colocar mais 2 aqui. E vou colocando. Só vou parar quando a divisão foi exata. 52 por 7. Dá quanto? 7 vezes 7, 49. Para 52, 3. Eu quero mais 2. 32 por 7. 4. 4 vezes 7, 28. Para 32, 4. Quero mais 2. 42 por 7. Pronto, tá bom agora. 6 vezes 7, 42. Para 42, nada. Então, é hora que for divisível, eu paro. Eu precisei colocar aqui 6, 2, porque a questão dizia que só tinha algarismo igual a 2. Encontrei 31.746. Esse é o número n. 31.746. A pergunta é: quanto é a soma dos algarismos de n? 3 mais 1, 4. 4, 7, 11. 11, 4, 15. 15, 6, 21. 21 é a resposta, que é a letra C. 21, letra C. O nosso encontro número 20 vão ser questões da SESC Gran Rio. Muitas pessoas pediram questões da SESC Gran Rio, vai ser nosso próximo encontro, SESC Gran Rio. Até lá.